Olá, meus alunos do terceiro ano. Vamos para a nossa aula de história agora, tá, crianças? Tá? Nós vamos verificar, vamos pegar, né, o livro de vocês. Peguem lá o livro, tá? Então, vocês vão abrir o livro de vocês, vão colocar na página 78. Na página 78, vocês vão verificar o assunto eu e os outros. Cada um tem sua cultura, tá, crianças? Então, aí vocês vão verificar da página 78 até a página 80. Tá bem, crianças? Coloquem a data de hoje aí, tá ok? Então, vamos lá, crianças. O que é que nós vamos verificar aqui nesse assunto? Nós vamos verificar, tá? O que é cultura, como é a cultura de outros lugares, tá? Como foi construído a cultura brasileira, tá? Quais foram os grupos que fizeram parte da cultura brasileira, tá ok? Vamos verificar quais são os tipos de imigrantes que vieram para cá, né? Que construíram a cultura, deixaram como herança para a gente, não é? Porque nós utilizamos a herança, tá? Desses grupos que vieram para o Brasil, nós utilizamos até hoje, tá ok, crianças? Nós tivemos os três principais grupos aí, que foram quais? Os indígenas, isso mesmo. Quem mais? Os europeus, né? E os africanos, tá? Então, eles iniciaram, né? Tá? Eles iniciaram e trouxeram e deixaram, mas os indígenas já estavam aqui, né, crianças? Mas os outros, os europeus e os africanos, deixaram aqui suas heranças, tá? E dos indígenas também, né? Nós temos várias heranças, tá? Que até hoje, principalmente o povo paraense, né, utiliza várias cultura indígena também que nós utilizamos, tá ok, crianças? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá bom? Então, aqui, cultura. Acompanhe a leitura aí comigo, tá ok? Vivemos em um mundo diverso e multicultural. Cada país, região, estado e cidade é marcada por características próprias, desde o idioma até a gastronomia, passando pelas músicas, danças, tradições, hábitos, leis, crenças, literatura, arte, roupas, tá? Então, tudo isso daí está agregado ao quê? À cultura, né? Principalmente a cultura que foi herdada, tá? Então, a cultura é a expressão humana de cada região ou povo. Como vocês estão observando, não é? A imagem abaixo, vocês estão vendo, né? Vários povos em cada região, tá? Então, em cada região do planeta, né? Do mundo, tem a sua cultura diferente, tá ok? Algumas o que se misturaram, como foi o caso do Brasil, tá? O Brasil misturou-se com os indígenas, com os portugueses, com os africanos e com outros imigrantes também que vieram para cá, tá? Então, a cultura é informação, é reunião de conhecimentos, tá? Que nós aprendemos no decorrer das nossas vidas, né, crianças? Crianças, que nós vamos adquirindo conhecimentos, as heranças sociais que nós ganhamos também, a herança do ser humano, tá? Que vem desde o início, que nos acompanha até hoje, não é? Que são as culturas que são herdadas, né, pelos nossos antepassados, tá, crianças? Então, a população, tá, brasileira ou de outros países, cada uma tem sua cultura, sendo que algumas, né, que tiveram a mistura de outros povos, tá ok, crianças? Olha só que eu fiz para vocês aí a linha do tempo, o início da cultura diversificada do povo brasileiro. Vamos verificar como iniciou até hoje, não é? Vamos verificar aí? Acompanhem comigo essa linha do tempo.
Olha só, no Brasil, né? Como iniciou no Brasil? Aqui no Brasil, quem já estava aqui no Brasil? Quem sabe? Os indígenas, não é? Então, tudo iniciou com os indígenas, que eles eram os únicos donos aqui do Brasil, tá? Então, eles já estavam aqui antes do quê? Antes do quê? Da colonização, antes que os colonizadores chegassem aqui no Brasil, tá? Com o decorrer do tempo, né, os colonizadores fizeram os indígenas, né, para quê? Para, tipo, escravizaram também, tá? Mandando o quê? Eles carregarem o pau-brasil, não é? Que lembra dessa história aí? Carregarem o pau-brasil, cortarem a madeira, carregarem até as caravelas, tá? Então, aí ficou o quê? Necessitando de mão de obra, tá? Em troca disso, crianças, o que que os colonizadores europeus, né, os portugueses, davam para os indígenas, tá? Davam bugigangas em troca o quê? Do ouro tem ainda, né? Aqui no Brasil, ouro, pedras preciosas, tá? Só que os indígenas achavam aquilo normal, tá? Aquelas pedras, aquele ouro era normal, mas os colonizadores, né? Eles que fizeram com que os indígenas verificassem onde tinham essas riquezas, tá? E davam em troca para os indígenas o quê? Espelho, chapéu, botas, roupas, só bugigangas, tá? Então, crianças, voltando aqui. Os colonizadores, né, os portugueses, fizeram com que os indígenas que cortassem a madeira do pau-brasil, porque essa madeira dentro, né, é uma tinta vermelha que tem dentro dessa madeira. Então, essa madeira iria, né, sendo comercializada para a Europa, tá? Então, tinha que ter todo um trabalho, cortar madeira, né? Tinha que levar madeira para as caravelas, sendo que veio também o trabalho da cana-de-açúcar, né? Então, era muito serviço para pouca mão de obra, tá? Aí, o que que os portugueses fizeram? Foram lá na África, né? E comercializaram os africanos, tá? Então, eles trouxeram os africanos para cá através dos navios negreiros, né? Trouxeram, tá? Compraram os negros africanos e trouxeram para ser o quê? Escravizados, tá? Para trabalhar aqui como escravos, tá ok? Então, aqui chegaram depois, né, os europeus, os portugueses e também a vinda dos africanos. Olha aqui, então nós já temos o quê? Os três povos principais, né, que fizeram o quê? Que fizeram a nossa cultura, tá? Então, esses três povos aí, indígenas, os portugueses e os africanos, foram os iniciantes, né, os principais propagadores, né, da cultura brasileira. Vamos continuar a nossa linha do tempo, vamos lá? Passando o tempo, né? Passaram alguns anos, né? Mudanças culturais ocorreram, crianças, né? Como os europeus, né, os portugueses, fizeram com que os indígenas mudassem seus costumes, a sua língua, a religião, tá? Então, aí ocorreu o quê? As mudanças culturais, tanto dos indígenas como também para os africanos, tá, crianças? Porque os africanos aqui trouxeram, né, suas culturas, a sua culinária, a sua religião, tá? Sendo que a religião, crianças, a religião aqui era muito, não tinham muito eles não poderiam, né? Eles não poderiam realizar os seus cultos, tá? Então, quando eles queriam realizar os cultos deles, eles misturavam a religião católica, né, que era dos europeus, com a deles, tá? Então, eles colocavam o nome de um santo da religião católica, mas na verdade eles estavam fazendo culto, né,
cultuando para os orixás deles, né? Então, aqui houve o que? A mudança já na religião, tá? Houve uma mistura de religião já aí, tá? Então, os africanos também, né? Trouxeram suas culturas, tá? Mas houve o que? Algumas mudanças, tanto na gastronomia também, né? Na comida eles tiveram que readaptar a comida, porque geralmente o que tinha lá não tinha aqui, tá? Então eles tiveram que readaptar, tá? E a língua também, né, crianças? Vamos lá, continuando a nossa linha do tempo. Então, olha aqui. No mundo vieram outros povos, tá? Que contribuíram para a nossa cultura, tá? Crianças vieram os italianos, vieram os japoneses, os alemães, japoneses, né? Os árabes, tá? Vários povos vieram também para cá, para o Brasil, tá, crianças? Então, aí, a nossa cultura aí foi ainda mais diversificada, né? Porque nós adquirimos agora culturas de vários outros povos, tá, crianças? E finalizando, né? O Brasil de hoje tem diversidade cultural, tá, crianças? Tá? Então, o Brasil é um país o quê? Com várias culturas, né, que vieram de outros países, tá? Algumas também surgiram mesmo daqui, né? Algumas se os próprios brasileiros fizeram, mas a maioria são o quê? São de outros povos que nós até hoje, né, utilizamos como nossa cultura, tá? Tanto na dança, na culinária, tá? Tá ok, crianças? A cultura, crianças, ela é boa ou ela é ruim? A gente pode considerar uma cultura boa ou ruim, tá? A gente pode falar isso, tá? Eu acho que não, né? A gente não pode considerar apenas algum povo ou região dizer que tal região representa uma cultura boa ou ruim, não, né? Eu acredito que cada cultura, né, é diferente, não é? Então vamos aí. Não existe cultura boa ou ruim. Não podemos categorizar as culturas como melhor ou pior. A única coisa que podemos imaginar é alguém que não se adaptou a determinada cultura, né, crianças? Se eu sair daqui do Brasil e eu vou lá para a Europa, tá? E não me acostumar, mas a cultura deles é ruim, não gostei, não é o caso, crianças. O porquê? Porque a cultura de cada lugar é diferente, tá? Se nós utilizamos tal roupa, aqui lá eles utilizam outro tipo de roupa, tá? Se eles têm um costume lá, aqui é diferente. Então a gente tem que se adaptar ao costume, à cultura de outros lugares. Não dizer que a cultura é boa, que a cultura é ruim, não é? Então a gente tem que se adaptar a certas culturas, tá ok? O Brasil de vários povos. Olha só, então aqui, né, como eu falei agora há pouco, né, o Brasil, ele não tem apenas uma cultura, né? Então, em cada região brasileira, ela é diversificada, tá? Só que não existe nenhuma melhor, nenhuma pior e nenhuma que represente o Brasil, tá? Existe o quê? A variação, várias culturas, tá? São diferentes, tá? Do Brasil. Não posso dizer que uma tem mais manifestações ou que uma representa, não, tá? As culturas brasileiras, tá? São diferenciadas, tá ok? A diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, entre, entre os quais podemos citar vestimenta, culinária, manifestações religiosas, tradições, entre outros aspectos. O Brasil, por conter um extenso território, apresenta diferenças climáticas, econômicas, sociais e culturais entre as regiões. Olha só, como eu falei logo acima, né? Vestimenta, culinária, né?
A culinária daqui, da região norte, é diferente da culinária da região sudeste, tá? É diferente da culinária da região sul, tá? As manifestações, tá? Tanto as tradições, a vestimenta também. Se vocês verificarem a vestimenta lá do sul, é diferente daqui do norte do Brasil, tá? Então, nós somos um povo, né? Nós somos um povo com culturas também diferentes umas das outras, tá ok? Aqui, vamos verificar agora, crianças, os africanos, né, quando chegaram aqui no Brasil, trouxeram suas culturas, suas tradições, tá? Seus costumes, mas eles foram bastante o quê? Estiveram bastante preconceito, sentiram preconceito aqui no Brasil, tá? Que vem desde o início, quando eles chegaram, né? Chegaram praticamente como sendo que mercadorias, né? Então aí já começou a ter o que? Um preconceito, uma desigualdade, tá? Alguns africanos, né? Quando conseguiram a sua liberdade, né? A maioria deles não tinham mais para onde trabalhar, onde morar. Então eles começaram o quê? A fazer o que eles poderiam fazer, né? Então, com isso, eles começaram a ser perseguidos também, tá, crianças? Então, vamos lá. As contribuições dos afrodescendentes à cultura brasileira. O Brasil é um dos países que mais possui população negra em todo o mundo. Isso devido aos mais de 4 milhões de homens, mulheres e crianças que foram trazidos para cá com o comércio de escravos do ano de 1500. Só que em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, encerrando logo o período escravagista. A população negra inicia então um novo desafio, a luta contra o preconceito e desigualdade social, tá, crianças? Então, os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos, na dança, na música, na religião, cultura, culinária e idiomas. Idiomas, tá, crianças? Então, a cultura africana, ela está até hoje, tá, no Brasil, tá? Mas, desde o início, os negros, né, sofreram muito preconceito devido à sua desigualdade social, né? Porque quando deixaram de ser escravos, né, não tinham para onde ir, não tinham emprego, então alguns ficaram morando nas ruas, outros se tornaram marginais, tá? Então a desigualdade social fez com que o preconceito crescesse, tá? Tá bem, crianças? Então, a cultura africana é muito bem reconhecida hoje no Brasil, né? Porque nós adquirimos essa cultura. Vamos finalizar aqui, crianças, tá? Então, aqui, 21 de março, Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Diga não à discriminação. O preconceito é um fardo que confunde o passado, né? Como eu expliquei agora, o passado é um fardo que a gente carrega. Por quê? Pela situação que nós trouxemos, né, os africanos para serem escravos aqui. Ameaça o futuro e torna o presente inacessível, tá? Então, vamos fazer a leitura aí, devemos ser sempre firmes e zelar para que, onde quer que estejamos, apenas a igualdade seja a regra maior para termos um presente justo e um futuro promissor, tá? Então, vou finalizando aqui com vocês, né, com essas mensagens, tá? Espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje. Tem atividade no livro de vocês, tá? Leiam o livro, tá ok? Para responder as atividades
e até a nossa próxima aula de história, tá bom, crianças? Beijinhos e tchau!